Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. Para sempre. Então convido a igreja, sem perca de tempo, na primeira carta do apóstolo João, capítulo 2. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 2. Glória a Jesus. Versículo 1 e 2. Primeira carta do apóstolo João, fica depois da carta de Pedro. Capítulo 2, versículo 1 e 2. Diz assim a palavra de Deus: Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelo do mundo inteiro. Amém? Então, esta carta, irmãos, que foi escrita pelo apóstolo João, um dos discípulos de Jesus que era bem chegado a Jesus, o qual em alguns momentos ele até inclinou sua cabeça sobre o peito de Jesus. Ele é bem aproximado de Jesus. E diferente das outras cartas, o escritor, o apóstolo João, ele não se identifica na sua carta, não registra o seu nome, como nós vemos de costume alguns sempre citar o seu nome, mostrando que ele escreveu. Então, é uma das cartas distintas e com assuntos que abranja toda a igreja do Senhor, com assuntos grandes, de grandes importâncias. Então, é bem interessante quando ele traz essa expressão. Acredito que quando o Espírito Santo lhe revela, porque Deus conhece e sabe todas as coisas, certamente os irmãos tinham uma certa dúvida, como os muitos ainda hoje podem ter. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Aí muitos podem até pensar: eu aceitei Jesus e de repente, por algum vacilo, não voluntariamente, porque a Bíblia diz: se pecar voluntariamente já não tem mais perdão pelos seus pecados, não há sacrifício. Então, sem querer, pelo vacilo, possa ser que peque. Muitos têm a dúvida de dizer: será que Deus ainda me perdoa? Quem é que poderá me ajudar? E às vezes tem causas que a gente olha e diz assim: nós mesmos, não tem ninguém que eu possa procurar para me ajudar. Então é através disto que o apóstolo João, ele tenta trazer para os irmãos essa certeza, esta convicção. Observe no capítulo 1, o capítulo 1, versículo 8, ele sempre fala, nós vamos ver João falando de amor, sobre o pecado, sobre a luz. E no capítulo 1, versículo 8 e 9, ele diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. É ele que está dizendo: se nós dissermos que não temos pecado, a verdade não está em nós, porque estamos mentindo, porque todos temos pecados. A Bíblia diz que não há um justo sequer, não há quem não peque na terra. Versículo 9, aí ele diz para os irmãos, ele traz esse esclarecimento, dizendo que todos têm pecado, que todos são os pecadores, independente se serve a Deus ou não, é pecador. Agora, aquele que recebe a Jesus como Salvador, ele é justificado pela fé e tem a remissão dos seus pecados.
Mas a qualquer momento ele pode ter um vacilo e cometer pecado. É isso que ele está dizendo. Todos somos pecadores. Ou seja, a nossa natureza, a nossa carne, ela vai sempre desejar e vai nos levar ao pecado. Por isso que todos temos pecado. Mas o versículo 9, ele traz um alívio para o coração dos que estavam ali para lhe ouvir, que iam ler também a sua carta, que ele diz assim, versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Só recebe o perdão se confessar. Se não confessar, não há perdão. Porque se não confessar, não há arrependimento. O arrependimento é decorrente ao confessar. Jesus disse que aquele que crê no seu coração e com a sua boca confessar, esse será salvo. Não basta apenas crer, tem que confessar. Mas João diz que Ele é fiel e justo para perdoar e nos purificar de toda injustiça. Aleluia. Aí novamente ele traz como que uma advertência, versículo 10, ele diz: se dissermos que não cometemos pecados, fazemos dele um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Aleluia. Se em algum momento pensarmos que não somos pecadores, então estamos dizendo que Jesus é mentiroso. Porque todos nós somos Glória a Deus. pecadores. Aí agora, irmãos, o Espírito Santo inspira o apóstolo João para trazer uma forma bem explícita, um texto bem explícito para que eles entendam o propósito de Deus e o amor de Deus para com cada um de nós. Aí ele diz, escrevendo, porque o capítulo 1 ele traz como que algumas advertências, algumas coisas que aconteciam de pessoas que estavam em trevas. Então, mas ele traz algo muito importante e um grande exemplo ele usa, porque na Bíblia o Senhor sempre inspirou os seus servos, escritores, a trazer figuras, exemplos, para que nós possamos entender o agir de Deus na nossa vida. Aí ele diz algo bem interessante, ele diz, meus filhinhos, ele tinha os irmãos como seus filhos. Aí ele diz, meus filhinhos, escrevo-lhe estas coisas para que vocês não pequem. Esta era a certeza do que ele estava escrevendo, era para que ninguém pecasse, era um alerta, não peque, não peque. Aí ele diz, mas como sempre vai existir esse mais, Aleluia. porque a Bíblia é muito imensa, de muitos assuntos profundos, de Gênesis e Apocalipse, assuntos variados e demais, de todo tipo que nós pensarmos, a Bíblia vai falar. De tudo que nós pensarmos, a Bíblia é a resposta para tudo. Aí o que é que João está dizendo aqui? Como sempre acontece conosco, a Bíblia é completa, tem repleta assunto, cheia de assunto, e às vezes a gente quer escapar, faz alguma coisa e diz, não está na Bíblia. Mas como você vai saber se você não lê, se você não aprende, se você não ouve? Aleluia. Não tem como saber se é pecado ou não. Louvado seja o nome do Senhor. Porque há um pensamento nos últimos dias assim, de pessoas que pensam e dizem, não está na Bíblia, não está na Bíblia, e essas pessoas não sabem nem o Salmo 23, que é um salmo que diz que é repetitivo, que é tanto conhecido, mas diz, vamos ler ele do 1 até o último, para ver se você consegue dizer. Consegue dizer o primeiro e ainda errado, o Senhor é meu pastor e nada, que não é assim, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aleluia, glória a Deus. Então, ele está dizendo, escrevo estas coisas para que ninguém peque, mas se alguém pecar, aí ele apresenta o maior exemplo de todos. Temos um advogado junto ao Pai, que é Deus. Aleluia, glória a Deus. Aí de Jesus Cristo, o justo.
Aleluia. Irmãos, é interessante porque o advogado, o Senhor Jesus é o nosso advogado, é isso que João está dizendo. Ele é o nosso advogado. E o que é o advogado? No latim, a palavra advogado quer dizer aquele que está junto a alguém para lhe assistir e defender. E na nossa Constituição Federal, no artigo 133, a Constituição do Brasil diz que um advogado é indispensável à administração de uma justiça aos limites da lei. Não há julgamento sem que o advogado esteja presente também. É preciso o advogado. E o nosso país, quando uma pessoa ela comete algo errado, faz algo errado, e quando ela vai para julgamento, quando ela não tem dinheiro para pagar um advogado, a própria Constituição e a Justiça, ela dá, o governo dá um advogado para defender a pessoa, mesmo ela sendo errada ou não, mas é o direito ter um advogado para defender. Ou seja, o que é que o advogado vai fazer? Ele vai examinar o caso e, de acordo com os limites da lei, ele defenderá o chamado cliente para ele não ser julgado, não ser condenado. E João está dizendo aqui que Jesus é o nosso advogado. E nós sabemos que temos uma lei também, sim ou não? Se cometemos infrações da lei, nós iremos a julgamento, sim ou não? Assim na Bíblia também, a Bíblia tem a lei. Tem a lei. Aquele que cometer infração, que quebrar a regra, ele também irá a juízo, será condenado. Então, Jesus Cristo aparece como advogado. Glória a Deus. E é interessante, irmãos, porque aqui na terra a gente escolhe que muitas pessoas, a gente tem certeza que você já ouviu falar, quando a pessoa tem uma causa para resolver, aí tem as pessoas que dizem, olha, o advogado fulano é bom, ele venceu tantas causas, olha, ele tem nome, todo mundo procura ele, porque toda causa que ele entra, ele vence. Aí chega Jesus, que é o advogado dos advogados. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. O advogado ele tem que entender da lei. Aí vem Jesus, que entende mais do que isso. Aleluia. Glória a Deus. E ele vai ao pé da letra. Aí ele disse, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E o interessante é que esse advogado, ele não recebe propina. Ele não é comprado no juízo. Ele faz o que é certo. Se der para salvar, ele salva. Se não der, condenado. Glória a Deus. Mas Jesus é um advogado melhor que existe, irmãos. Glória a Deus. Ele advocacia em todas as áreas. Não importa qual seja, ele entra e entra para vencer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque ele é fiel. E não precisa pagar nada, porque os melhores advogados aqui da terra são caríssimos, porque ele tem nome. E Jesus Cristo, a gente não precisa pagar nada. Aleluia. Ele é que nos ajuda e quem ganha é a gente. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é o nosso advogado. Que coisa maravilhosa, sabemos que temos um advogado. A gente se preocupa tanto com as circunstâncias ao nosso redor, com tanto problema, com tanta coisa, e diz o que eu vou fazer. Saiba de uma coisa, tem um advogado 24 horas para te defender. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Tem muitos exemplos na Bíblia acerca disto, e o Senhor resolveu. Quando pegaram uma mulher num ato de adultério, aí na lei de Moisés estava assim dizendo que aquele que fosse pego no ato de adultério, ele tinha que ser apedrejado, era a sentença. Pegaram uma mulher no próprio ato adulterando, aí levaram para Jesus para tentar acusar Jesus. Aí chegou e mostrou a Jesus uma multidão, homem, tinha velho, jovem, adolescente, todo mundo estava lá junto para levar aquela mulher. E disse, agora vamos apedrejar ela. Aí quando ela chega diante de Jesus, e eles levam ela lá para o meio, colocam no centro, e
Na lei de Moisés não diz que aquele que for pego no ato de adultério ele tem que ser apedrejado. O que é que o Senhor tem a dizer acerca disso? Jesus se abaixa e começa a escrever na terra. E eles insistindo, Jesus levanta a cabeça, olha para ele e diz: aquele que não tem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Do mais velho ao mais novo, todo mundo começou a voltar, porque todos tinham pecado. Aquela mulher escapou da morte, porque o advogado Jesus chegou na hora certa e disse: não vai morrer. Louvado seja o nome do Senhor. Tem advogado melhor do que esse? Não precisou ele mostrar a lei, não precisou ele passar por cima de ninguém, não precisou ele comprar ninguém, só bastou ele dizer: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra, atire a primeira pedra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aí todo mundo começou a sair. Aí quando todo mundo saiu, ele olha para a mulher e diz: onde estão os teus acusadores? Aleluia. Foge logo, louvado seja o nome do Senhor. Aí quando foram embora, eles também diziam: não, também não te julgo, vai em paz e não peque mais. Aleluia. Escapou da morte por causa do advogado Jesus. Talvez se fosse outra pessoa e chegasse assim: não, eu conheço ela, é muito minha amiga, é minha parente, ia morrer do mesmo jeito. Mas Jesus não precisou dizer que era parente, que era amigo, só disse: aquele que não tem pecado, aquele que nunca errou, atira a primeira pedra e mate ela. Aleluia. Esse é o advogado que você tem, irmãos. Aleluia. Esse é o advogado que nós temos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É Ele que nos defende na hora que a gente mais precisa. Aleluia. Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Este advogado, ele é fiel. Aleluia. Glória. Se ele não tivesse lá, aquela mulher morreria. Aleluia. Quando começaram a acusar Jó, os três amigos dele, Jó, ele mesmo disse com as suas palavras: o Senhor é o meu advogado agora. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para todo sempre. Ele está sempre nos defendendo, irmãos. Esse é o melhor advogado. Aleluia. Glória a Deus. Quando colocaram uma ordem lá no livro do profeta Daniel, levantaram uma estátua e decretaram, fizeram um decreto, que quando ouvissem os instrumentos tocarem, todos deveriam se prostrar e adorar a estátua. E lá no meio estava Sadraque, Mesaque e Abednego. E todos, quando viram os instrumentos tocarem, se prostraram e os três permaneceram de pé. Aí teve alguém que viu, correu e foi dizer ao rei: olha, teve três pessoas aí que não se prostrou, que não adorou. Aí mandaram chamar eles e disse assim. Aí o rei interrogou eles, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e disse que se eles não se prostrassem, eles seriam lançados numa fornalha e eles iriam morrer se eles não se prostrassem. Aí deu mais uma chance a ele, louvado seja o nome do Senhor, mas ele deu uma resposta muito bonita, que diz que o Senhor ia livrar ele das mãos do rei. E ele disse: e se não ficar sabendo, não serviremos aos teus deuses. Sadraque e Mesaque sabia o advogado que tinha. O rei disse: se vocês não adorar, na segunda vez que tocar os instrumentos, vocês vão ser lançados lá na fornalha. E joga, que eu tenho advogado Jesus do meu lado. Glória a Deus. Eu tenho advogado do meu lado. Aí quando tocou, eles não se prostraram. Desobedeceu o decreto. A ordem é: lança eles lá na fornalha. Pegou todas as coisas deles, o chapéu, toda a roupa dele, as coisas dele. E aqueles que foram jogar eles morreram pela quentura, porque o rei mandou aquecer 7 vezes. Aí quando ele cai lá dentro, chega o advogado Jesus. Aonde foi que eles erraram? Já estava sentenciado a morrer. Eles desobedeceram o decreto. Tinha que obedecer a ordem do rei, que era adorar a imagem, a estátua. Aí Jesus disse: espera aí que eu sou advogado, eu vou na lei também. Na lei, na palavra de Deus diz assim: somente ao Senhor servirás e a Ele adorais. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não vai morrer. Aí entrou lá na fornalha, o fogo não queimou nem um fio de cabelo, não ficou cheiro de fumaça, e eles saíram intactos, porque Jesus chegou lá, um advogado fiel, e livrou eles da fornalha. Louvado seja o nome
do Senhor. E este advogado está aqui. Aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Fizeram isso também com Daniel, quando ele desobedeceu o decreto, mas o advogado chegou lá e não permitiu que os leões lhe comessem. Ele é o advogado fiel. Glória a Deus. Ele resolve todas as causas, irmãos. Seja pecado, seja sentença de morte, mas o advogado chega para vencer. Quando tramaram uma guerra contra o rei Josafá, e de repente chega a notícia que uma multidão está vindo para lutar contra ele, está todo mundo despreparado, não tinha como armar uma estratégia de guerra, aí eles ficaram com medo, mas quando apregoou o jejum, para dizer, vou chamar o advogado. Aleluia. Aí quando o advogado chegou, ele usa alguém e diz assim, nessa peleja, essa peleja não é vossa. Não vai ser necessário você pelejar, porque ela é minha. Aleluia. Eu vou lutar por você. Não se preocupe, não se atemorize, porque você vai ficar parado quieto e vai ver o grande livramento que eu vou te dar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Josafá venceu. Leram aqui Êxodo 14:14, que diz, o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Na atualizada diz, o Senhor pelejará por vocês, fiquem calmos. Aleluia. Glória a Deus. Ou seja, não se preocupe. Para que se preocupar? Para que ficar perturbado? Para que ficar inquieto? Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Glória a Deus. Para que ficar com medo e pensando como eu vou fazer? Para que ficar pensando como é que Deus vai fazer aquilo que você tanto deseja, aquilo que você tanto anela, aquilo que você tanto tem orado a Deus, mas tenha certeza, o advogado Jesus está aqui, ele vai resolver a causa, ele vai chegar na hora certa e vai trazer o resultado com vitória. Louvado seja o nome do Senhor, porque ele vai te defender. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para todo sempre. Sabe por que você está aqui? Porque o advogado Jesus te defendeu. Oh, glória, aleluia. Durante este ano, desde o começo de janeiro até agora, você não morreu, você não se desviou, você não se entristeceu, você não ficou abatido, porque quando há acusação do nosso adversário, que é o diabo, que anda ao derredor bramando, buscando a quem possa tragar, ele planejou, ele fez estratégia, ele até tentou, mas toda vez que ele veio, ele voltou porque o advogado estava lá. Toda vez que ele jogou uma seta, o advogado chegou e disse, não, seja repreendido, volte, porque eu é quem cuido, é quem zelo, é quem defendo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para todo sempre. Glória a Deus. Foi por isso que nós estamos aqui, irmãos. Glória a Deus. Você tem um advogado. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos da comissão, vocês têm um advogado. Aleluia. Oh, glória a Deus. Mocidade, vocês têm um advogado que está do seu lado. Que mesmo que você peque, mas se vocês confessarem nos momentos errantes, ele é fiel para perdoar e purificar de toda injustiça e dizer, está limpo, está limpo, está limpo, está limpo, está perdoado, está perdoado, está salvo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para todos sempre. Glória a Deus, oh, glória a Deus. Não precisa se preocupar e dizer como é que eu vou pagar a Ele. Você está se perguntando, como o salmista dizendo, o que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito para comigo. São muitas coisas que Ele fez no decorrer deste ano, mesmo nos apertos, mesmo nas aflições, mesmo nos perigos. O advogado estava do lado dizendo, venha, continue, prossiga, avance, eu estou do seu lado, eu vou te defender, eu entro lá na causa, eu entro lá perante o juiz e digo, e mostro a
É por isso que você não perdeu. É por isso que você não morreu. Glória a Deus. Aleluia. É porque o advogado Jesus, o justo, Glória a Deus. Amém. ele sempre esteve do nosso lado até aqui. Aleluia. Glória a Deus. Faltam 11 dias para acabar o ano 2021. Aleluia. E o advogado Jesus, ele ainda está em ação. Ele ainda está em atividade. Glória a Deus. Ele não está de férias. Glória a Deus. Aleluia. Ele está de dia e de noite, contemplando em tudo e registrando. E na hora certa, ele aparecerá dizendo: estou aqui. Glória a Deus. Glória a Jesus. Irá fazer grandes coisas. Quem crê nesta noite que o advogado Jesus Cristo está defendendo a sua causa. O seu filho não morreu, o seu parente não morreu, porque o advogado Jesus chegou e disse: vou prolongar mais dias de vida. Eu vim para dar vida e vida com abundância. O inimigo das vossas almas, ele planejou, fez até pratos para tentar matar a vida espiritual de algumas pessoas aqui neste lugar. Mas o advogado Jesus chegou e apresentou a lei e disse: daqui não passa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para todo sempre. Adora Jesus, adora Jesus. Dê glória a Ele, porque foi Ele que fez isto. E Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda exaltação para todo sempre. Aleluia. Você não morreu porque Ele chegou primeiro. Você não desistiu porque Ele chegou primeiro. Quando você disse: eu vou parar, Ele chegou e disse: não, continue. 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 Eu estou triste, irmãos, mas já bate uma tristeza, uma angústia, e às vezes desanima, e às vezes eu penso em parar, eu fico até mais fraco na fé, eu parei até de orar, eu parei até de acreditar. Louvado seja o nome do Senhor. Mas não pare de acreditar, porque Jesus ainda está na sua vida. Jesus ainda está do seu lado. É por isso que você não foi consumido, porque esse Jesus estava com você. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quem sabe o hino chamado Confia no Senhor e Ora? Quem aqui sabe? Confia. Vamos cantar ele todos nós para encerrarmos. Todos nós vamos cantar em nome de Jesus. Vem do alto, lá do trono do Supremo, ricas copiosas bênçãos do Senhor. Vamos? Quem sabe, cante. Glória a Deus. Aleluia. Se possível, pega até o microfone aqui, Aleluia. para todos nós cantarmos, para não cantarmos só o coro. Quem aqui sabe ele pegar o microfone e cantar?